Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje vai ser um vídeo sem script, sem nada pré-preparado, como eu sempre faço, porque hoje é sexta-feira, né, dia 12/12, e a gente está na reta final do ano, né? O ano, ele na verdade, ele começa agora, vocês conseguem entender? Sempre que você termina um ano bem, você começa um outro ano melhor. Mas Felipe, esse ano foi conturbado para todo mundo, né? No consultório a gente vê muito isso, e na minha vida também, né? Não quer dizer que eu sou terapeuta que a minha vida é perfeita. Não perfeita nesse sentido, mas, né, quem é atendido por mim sabe que a vida ela é perfeita do modo que ela é. E é difícil a gente ver isso. E a todo tempo a gente está fugindo disso. A gente está fugindo da perfeição que ela já é e buscando a perfeição que ela nunca vai ser. Como é sem script, então eu vou falar o que veio na minha mente, né? Eu quero fazer esse vídeo hoje para falar para vocês sobre esse final de ano e o começo do ano, que tem que ser já na semana que vem. O nosso final de ano tem que ser agora, hoje e amanhã. Domingo já é um começo de ano, já é uma nova vida, uma nova fase. E por que eu estou falando isso? Porque está acontecendo muitas coisas no nosso mundo, no nosso dia a dia, em que você pode perceber que as coisas elas estão se encaminhando para um certo nível de diferença. O que quer dizer isso? Muitas pessoas estão bem, estão vendo que estão fechando, reorganizando as vidas, e muitas pessoas estão mal porque não estão conseguindo enxergar que aquilo é um ponto de reorganização. Consegue entender? Então, mesmo assim, a vida vai acontecendo. Mesmo assim, Deus vai organizando a nossa vida como ela tem que ser. E aqui eu não quero tirar, né? Eu sempre falo isso. Aqui eu não estou tirando nenhuma parte da sua decisão. Porque a gente tem, como se fosse, nem é 50% nós e 50% universo, Deus. Mas vamos colocar dessa forma, porque às vezes a gente é 100% só nós, a gente tem que decidir, a gente tem que fazer. E às vezes é 90% só Deus. Consegue entender? E a gente não consegue perceber isso quando a gente está conturbado na nossa cabeça. Quando a gente está com problemas, quando a gente está com desafios que a gente não consegue ver. E dito isso, como que a gente termina um ano bem? Eu quero que vocês façam esse exercício. Vocês olharem para o ano de vocês, olharem para a vida de vocês, como ela foi, e ver a verdade, ver a sinceridade. E aqui ver a sinceridade é você olhar para aquilo que aconteceu e aconteceu da maneira que teve que acontecer. Por quê? Porque a gente olha para as coisas que aconteceram, e na maioria das vezes a gente só olha para as coisas ruins que aconteceram, e a gente tenta mudar as coisas. Não, mas eu deveria ter feito diferente. Não, mas as coisas me aconteceram dessa forma. Tal pessoa poderia ter feito diferente, se não fosse ela. Enfim, esse ano eu caí num golpe de 100 mil reais. E não foi só isso. Depois que eu caí nesse golpe, eu tive que vender a nossa casa, porque eu dei esses 100 mil reais para a pessoa, para ela me devolver 300 mil reais, que eu iria pagar as nossas contas e iria terminar a nossa casa. Uma carta de crédito, né? E essa carta de crédito ela não existia, era um golpe. Então, as contas que eu teria que pagar, elas se acumularam e eu acabei perdendo tudo. Tive que vender a casa para a gente quitar as nossas dívidas. E então, assim, foi um embate assim dentro do meu interior, né? Não matou todo, porque a gente sempre tem um resquício de egoísmo que existe dentro de nós, mesmo que você esteja bem, sempre tem. Mas isso foi me lapidando da forma que teria que ser. Eu estava fazendo uma casa muito grande. Eu estava querendo essa casa muito grande para quê? Não era hora, não era tempo, né? Poderia ter feito tudo diferente. Mas olhar para isso com uma sinceridade de que eu tinha perdido o controle, achando que eu estava no controle. Toda hora que eu acho que eu estou no controle, eu perdi o controle da minha vida. Consegue entender? Porque eu perdi o olhar para o divino, eu perdi o olhar para o sagrado. E para o sagrado aqui é para a vida acontecendo. Vocês não têm ideia do poder de Deus, sabe? Vocês acham que Deus está somente
dentro da igreja, dentro do culto, dentro de, sei lá, cada centro que vocês vão. Então você vai até lá e quando você sai, você se sente sozinho. Isso é totalmente desconectado da realidade. Nós, pessoal, nós somos seres eternos. Consegue entender isso? Isso está descrito na Bíblia, depois eu vou ler uma passagem ali para vocês. Nós somos seres eternos. E se eu já sei que eu sou eterno, a minha vida ela muda por completo. Por exemplo, uma pessoa que acha que não é eterno, que a eternidade não existe, que não está aqui para isso. Deixa eu ver se está gravando. O celular está de costas. Tá. Uma pessoa que acha que a eternidade não existe, por que que ela vai fazer as coisas nessa vida? Então, pessoas que são muito ricas e que não acreditam na eternidade, estão fazendo de tudo porque ela acha que o tempo delas aqui está acabando. Né? Então, elas vão fazer de tudo para conquistar o que é nesse mundo. E para talvez deixar para os próximos, mas não, a gente nunca está pensando no próximo. Isso é muito louco. Porque a partir do momento que você dá uma desculpa que eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pela geração futura, não, você está fazendo isso por você. Consegue entender? Você pode falar que é para os seus filhos, mas não necessariamente é. Isso já é uma máscara. Pô, Felipe, mas como assim? Eu sei que vai ter muita gente me tiltando aqui. É você que escolheu isso. Foi seus filhos? Seus filhos não têm capacidade de falar. E se eles tivessem, o que eles pediriam para você? Eles pediriam atenção. Aí é isso que Deus mostra quando Ele nos dá um filho. É maravilhoso, porque na mesma época que aconteceu tudo isso na minha vida, a minha filha tinha acabado de nascer. E eu estava entre serviço, muito trabalho, porque eu não trabalhava só de terapeuta. E construção. E aí eu chegava em casa, ela já estava dormindo, eu ia sair, ela ainda estava dormindo. E cresce muito rápido, sabe? É uma bolinha de carne que não para de crescer. Até que aconteceu tudo isso e eu olhei para ela e ela não estava me pedindo nada. E aí eu lembrei de várias aulas que eu tive. Que o nosso filho ele não deve ser um sacrifício para nós. Ele deve ser um dever. E a partir do momento que eu entendi o meu dever, eu tenho que amar o meu dever. E a partir do momento que eu amo o meu dever, ele se torna uma coisa só. O meu dever se torna amor, o meu amor se torna dever. E aí sim eu virei maduro. Eu me tornei, sabe, aquele pequeno pedaço de amadurecimento. É só isso que a gente tem. Mais do que isso, pessoal, é egoísmo. Se eu me acho muito maduro, se eu olho para as pessoas como se eu fosse a madura, eu não poderia estar sentado aqui como terapeuta. Se eu me achasse 100% maduro, por que eu estaria aqui? Não é isso. Não é isso. A todo tempo eu posso pegar todos os estudos que eu fiz, todas as filosofias que eu já estudei, todos os cursos de psicoterapia, de temperamentos, mas tudo isso está conectado a uma só causa, que nós somos eternos. É isso que eu tenho que levar para vocês. O entendimento disso, e isso vai se tornar de palavras diferentes, eu vou trazer para cada um de forma diferente. Mas quando você tiver um resquício desse amadurecimento, que você vai ver, se eu sou um ser, um espírito, uma alma, eu sou alma, corpo e espírito, e a minha alma ela é eterna, o meu espírito ele é eterno, o meu corpo ele é mundano, do pó eu vim, do pó eu voltarei, nu eu vim, nu eu voltarei. Não é isso. Isso vai profundamente. Eu me olho no espelho e busco eu ser mais bonito. Mas eu não sou aquela pessoa que está no espelho. Sim, eu não estou falando de saúde, que eu preciso ter saúde, eu preciso trabalhar, eu preciso me exercitar. Mas se eu estou me exercitando para um reconhecimento pessoal, sabe? Isso é raso. Pô, Felipe, mas o que você está falando aqui? Eu não consigo entender. Fique aqui mesmo sem entender. Uma hora você entenderá tudo. É assim que acontece na terapia. Eu falo muitas coisas e por muito tempo eu ouvi muito dessas coisas, por 5, 6 anos, e eu achava que eu sabia, quando eu não sabia nada. E aí eu consegui entender. Consegui entender justamente isso. Se eu sou um ser eterno, não tem por que eu me preocupar com amanhã nem com ontem. As preocupações pequenas eu tenho que ter.
Mas minha preocupação ela tem que estar no agora. Porque no momento que eu pensei no agora, no momento em que eu pensei nas coisas que eu tenho que fazer, elas já passaram. Elas são só ilusões. Ficou muito louco esse vídeo? Tá indo por um caminho muito louco. Então, Felipe, eu não vou me despertar com nada, eu não vou me preocupar com nada? Claro que não. Agora você vai se preocupar da maneira correta. A preocupação que você estava tendo, ela é ilusória. Eu tenho que trabalhar todo dia, eu tenho que me esforçar para manter a minha família. Mas olhar nos detalhes as coisas que eu preciso olhar. E se eu estou pensando no passado e no futuro, eu não estou olhando nos detalhes, porque o único tempo que importa é o agora e a eternidade. Eu não tenho outra coisa para fazer. É o agora e a eternidade. Consegue entender? O Ítalo falou isso uma vez e ficou na minha cabeça. Meu Deus, eu não vou entender isso, até que um dia eu entendi. De uma hora para outra você entende. E aí você olha para as coisas de maneira diferente, você começa a olhar para as pessoas como se elas fossem seus professores. Eu não tenho por que odiar ninguém, porque eu olho para cada um de vocês e eu não vejo o problema de vocês. Tudo que vocês trazem para mim são outras coisas. É como se soassem no meu ouvido como coisas espirituais. Realmente. E aí eu busco a raiz disso. Justamente para entender, porque eu sei que vocês não são as consequências que vocês tiveram, vocês não são as coisas que vocês me dizem. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Consegue entender isso? E aí eu vi esse dia, deixa eu ver se está gravando de novo. Ontem para ser preciso, eu vi uma pessoa reagindo a um vídeo de outra pessoa, enfim, e a pessoa falando, não, mas se eu voltar para mim, se eu olhar para mim vai ser egoísta, olha só o que esses coaches pregam e não sei o que. Cara, vocês não sabem interpretar, sabe? Eu tenho que ser duro mesmo, vocês não sabem interpretar. Se você se olha para si como se você... Agora eu entendi que eu tenho que buscar dentro de mim as coisas que eu gosto, as coisas que me fizeram, os meus dons, sei lá. E aí você começa a não ligar para nada em volta, só para você. Não é isso. Não é isso que eu faço para vocês, que eu falo para vocês fazerem, e não é isso que vai trazer a verdadeira felicidade, vai trazer isso que eu estou falando para vocês. Você se olhar dessa forma é você se voltar para o seu pensamento. O seu pensamento está te enganando, ele está querendo que você olhe para os prazeres mundanos. E aí você olha, não, eu gosto de ser solteiro, então eu vou me separar da minha esposa. Pô, não é isso, né? Você olhar para dentro é você matar o seu pensamento. A primeira coisa é você matar o seu pensamento e tentar achar você. Tentar achar aquela criança inocente que vivia realmente para as coisas do dia, sabe? A criança ela tem sempre uma idade que ela para de viver o dia a dia e ela começa a viver o futuro ou o passado. É isso que vocês têm que buscar dentro de você. Quando eu perdi isso, quando eu perdi eu viver a minha realidade, eu perdi viver o meu agora, eu perdi olhar para as coisas materiais como se fosse nada. Essa xícara não é nada. Posso derrubar ela aqui agora e quebrar ela. Consegue entender? Mas não, coloquei um apego material nessa xícara, porque sei lá quem me deu, sei lá se ela é bonita, e aí eu choro porque eu quebrei ela. É isso que vocês fazem. Vocês olham para as coisas materiais com esse apego, como se essas coisas elas fossem eternas, e é por isso que vocês não sentem prazer, não sentem felicidade nelas. Porque elas não são você. Você é imaterial. Você é eterno. Entende? E aí vocês tentam curar as coisas de vocês com outras coisas. E não são coisas que vão curar vocês. E não são palavras muitas vezes. Porque olha só que maluco é isso. Eu falo uma língua e através de um celular você escuta e eu vou saber lá se você interpretou do jeito que eu estou pensando e estou falando. Cada um de vocês vai interpretar de uma forma diferente. E vocês acham que isso não é um milagre? Sabe? Às vezes eu olho para essas coisas e falo, pessoal, vocês não entenderam nada? Vocês estão vivendo nesse mundo de que tudo tem que ser explicado. Não, mas isso, Felipe, não. A fala foi desenvolvida. Cara, para de pensar nessas coisas. Vocês estão tudo medindo. Vocês medem as coisas como se fossem tudo material.
E nada é material, porque tudo é a minha percepção. Eu estou vendo dessa forma. Quando eu me fecho na minha percepção achando que eu sou ela, me perdi. Eu viro esse furacão, sem ver o sol. É como se eu fosse um sol, entendeu? E eu tô nublado, porque os meus pensamentos, eles são isso, são essas nuvens nubladas. E aí o meu pensamento faz esse furacão e eu nunca vi o sol. Consegue entender? Quando a pessoa está deprimida, ela está vivendo nessa simbologia da vida quando ela está nublada, sabe? Porque quando está nublado é quando você, nublado ou chovendo ou dando tempestade, é quando você se isola, quando você está vivendo uma solidão. É simbólico isso. Quando sai as nuvens, vem aquele sol, você vê a vida de novo. Você vê que o sol ele não pede licença para nada, ele é mais forte do que tudo. E é justamente você. Você é forte. Só que não essa força egoísta que vocês olham para essas pessoas e não entendem nada. E não entendem por quê? Por muitos e muitos motivos. E também porque não era para entender naquela hora. Enfim, nem vai entrar em outra seara. Mas enfim. É isso que eu busco em vocês. É isso que eu quero que vocês busquem em vocês. Porque eu amo cada um de vocês. Realmente, eu não falo isso, pessoal, porque da boca para fora. Sabe, é um amor intrínseco, porque eu sei que em você está Deus. Eu consigo ver. E vocês me ensinam. Entende? Eu ensino, eu não ensino nada ali. Eu acho que eu não ensino nada. Tudo eu me abro para que o Espírito Santo haja dentro de mim e me mostre os dons que eu tenho e mostre as coisas que vocês precisam. É isso. No fundo, é sempre isso. Então eu vou ler uma parte aqui que eu estava lendo essa semana. Deixa eu ver se está gravando de novo. Em que ele fala da paciência, tá? Eu falei sobre esse ano ele ter sido um ano muito difícil para todos mesmo. É justamente isso. Se a gente não trabalhou a nossa paciência, se a gente não olhou para isso agora, se a gente não conseguir olhar, a gente não vai conseguir entender e a gente vai começar um ano ruim. E ruim em que sentido? Um ano que eu vou estar pesado, que eu não vou conseguir resolver as coisas, que eu vou estar pensando nas coisas que eu ainda não fiz e eu não vou nutrir a paciência que Deus está querendo me mostrar. Tá? Porque é aquilo, você escolhe ser. Você escolhe. Você pode escolher hoje ser qualquer outra pessoa. Se você não escolhe é porque você já fez uma escolha de não escolher. Consegue entender? Então aqui ele fala paciência. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. Prepara tua alma para a provação. Humilha o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Olha isso, que lindo. Meu Deus, eu posso ficar um mês falando sobre isso. Humilha o teu coração. Aqui, humilha o teu coração é humilhar esse pensamento fútil, que ele não existe, que você dá poder para ele. E antes disso ele fala, permanece firme na justiça e no temor. Não é a justiça desse mundo. Permanecer firme na justiça, sabendo que a justiça de Deus ela é muito mais forte. E eu não sou ele. Eu não estou sentado na cadeira dele. E no temor, o temor é eu ter o temor de Deus. Eu temo a Deus. O que ele pode fazer, as coisas que ele quer que eu faça, é justamente isso. Então, se eu estou firme na justiça dele, eu não estou cobrando justiça dos outros, desse mundo, por exemplo, a lei dos homens, né? Vocês acham que essa lei é isso? É assim, se eu posso cobrar uma pessoa porque está na lei, mas eu sei que aquela pessoa ela caiu no mesmo golpe que eu vou fazer porque está na lei, porque eu posso. Então você morre para a justiça de Deus. E aí é que tá. A justiça de Deus ela é muito, mas assim, muito mais forte do que qualquer outra coisa. E o temor de Deus. Temor não é você ter medo de Deus. É você temer as coisas que ele faz. Temer as coisas boas e as coisas ruins. Porque ele permite também que aconteçam coisas ruins para que a gente não precise entender. Você não precisa ficar entendendo por que aquilo de ruim aconteceu. Aconteceu e se eu sou eterno, eu não preciso me preocupar.
Consegue entender? Se eu sou eterno, eu sei que eu vou morrer. Eu vou morrer, mas vai morrer só o meu corpo. Eu vou para a eternidade. E tomara que eu vou para junto com ele. Tá? Isso aqui não é uma visão religiosa. Isso aqui é uma visão prática do que realmente é. E ele continua. Aceita-se tudo o que te acontecer. Cara, como é difícil aceitar tudo o que acontecer. Meu Deus, é sobre isso. A gente vai pra terapia por quê? Porque a gente não aceita nada que acontece com a gente. E é difícil mesmo aceitar muitas coisas, eu sei disso. Mas olha, ele está falando, aceita tudo o que te acontecer. Aí você já fecha a Bíblia depois que você lê isso e fala, não tem como. Por quê? Porque você acha que você é Deus. Porque você se senta no lugar dele, porque você quer o controle dele, achando que você pode fazer melhor. Na dor permanece firme, na humilhação, olha, na dor permanece firme. Na dor. Na humilhação tem paciência. Na humilhação você ter paciência. Ontem eu estava falando para os pacientes muito sobre São Francisco de Assis, porque eu conto história justamente para a gente entender. O pai de São Francisco queria humilhar ele. Então ele fala, ele reúne o povo no meio da praça central. O pai dele era muito rico, ele tinha uma empresa de tecelagem, de tecidos, e ele fala para São Francisco, porque São Francisco estava dando os tecidos para pobres e moribundos, e ele fala para São Francisco, eu vou te humilhar. Me dá tudo que você tem, tudo que você deu para eles, você não vai receber nada que é meu, nenhuma herança. E São Francisco de Assis tira a roupa e dá para o pai. Olha se não é isso. Na humilhação tem paciência. São Francisco não ficou bravo com aquilo. Gente, imagine se isso acontece com vocês. Vocês vão falar que isso é uma injustiça. São Francisco tirou a roupa e deu para o pai e falou para ele, o meu pai está nos céus. Entende? Ele ficou nu, porque ele veio nu, porque ele entendeu que ele é eterno. E ele continua, pois é pelo fogo que se experimentam ouro e prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Sabe, você precisa estar no fogo para você experimentar o que Ele vai te mostrar, porque Ele vai te moldar. Só que e aí a gente volta, não é no egoísmo, é no coração. No começo ele fala isso, humilha o teu coração. Você não consegue entender nada se você não humilha aquilo que está no seu pensamento. E para terminar ele fala, orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Isso é lindo demais. Sabe, eu não sei se vocês me entenderam, mas é só isso. É só isso. E só isso é muito. Só isso é tudo. Só isso é uma força que vocês, quando entenderem isso, vocês vão ver em volta tudo mudar. Tudo. E eu não estou falando da boca para fora, pessoal. Eu estou falando de alguém que quer muito que vocês melhorem, que quer muito que vocês consigam ver essa felicidade. Que a felicidade, ela tá até na dor. Sabe? Beleza? Façam essas tarefas para o final de ano. Olhem para suas dores. E olhem com sinceridade. E olhem para um ano que vai vir. E olhem também com sinceridade. Não façam metas que vocês não vão cumprir. Não façam nada disso. Escreva o que vocês realmente querem. O que você quer? Não é casa, não é carro, não é nada disso. O que você quer? Essa correria dessa vida, é isso que você quer? Não. Eu quero estar nessa correria, mas de forma diferente. Como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, rogai por nós. Entre nos grupos no WhatsApp aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreve no canal e até a próxima.